Beleza. Então, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual o horário que vocês estarão visualizando esse vídeo, mas a gente está aqui para trabalhar mais uma aula e hoje nós vamos trabalhar o modernismo segunda fase. Né? Como vocês já sabem, nesse quarto período nós não teremos o trabalho por conta, nós não teremos o trabalho por conta do simulado que foi proposto para vocês. E aí vai estar com vocês aqui esse professor que vos fala, mais bonito do que não sei o que, Johnny Helder, e a professora Ana Jorge e também a professora Odisleide. Então a gente vai dar início a essa aula. Eu já passo a bola para uma das minhas colegas que vão dar continuidade. Pode passar, Ana Jorge. Vai, Johnny. Então, pessoal, a gente vai trabalhar as características do modernismo, segunda fase, mais precisamente prosa. A gente falou de poesia e agora a gente vai falar da prosa. Né? A prosa vai se aproximar mais da escola literária realista. Né? Não é à toa que a segunda fase do modernismo chama-se, né, considerada como fase da construção, por conta realmente dessa construção que o modernismo ele inicia, né? Então, assim, nós temos como características o nacionalismo e regionalismo na prosa, que é a diferença só fazendo uma breve recapitulação. Prosa é o romance escrito em parágrafo, é a prosa, certo? Os romances, como vocês já leram com certeza algum romance escrito em prosa. E o verso, vocês sabem que é aquele poema dividido em estrofes, né? Há uma diferença. Então a prosa já é aquela conversa, já é aquela narrativa. Então, nos romances, nas obras escritas pelos escritores dessa fase, nós vamos ver um exagero, né? uma temática voltada para o nacionalismo e regionalismo. Os escritores vão se voltar muito para a sua região, para a questão da nação, uma exaltação a esses dois requisitos. Na análise de realidade, uma das outras características do modernismo é a análise de realidade cultural, onde o escritor, na sua obra, ele faz uma análise bem peculiar, bem convincente da questão da realidade cultural, econômica e social. Você vê que as obras elas vão estar sempre dentro das temáticas da questão social, da questão, como é que eu posso dizer, da questão cultural, onde as pessoas vivenciavam, né, o melhor. O destaque da cultura brasileira, né, nas obras vão aparecer o destaque da cultura brasileira, a inspiração do romantismo e no realismo, né, uma inspiração do romantismo e no realismo, os escritores se inspiram na questão do romantismo e também do realismo, e a linguagem regional e coloquial. Então, diferentemente de outras escolas literárias, como o parnasianismo, a gente via uma escrita bastante culta, podemos dizer, de acordo com a norma culta, né? Já na linguagem dos escritores do modernismo segunda fase, a gente já vê uma linguagem regional, bem regionalista e coloquial. Temas cotidianos a gente vai ver nas obras, né? As obras vão apresentar os temas cotidianos e as ideias baseadas na psicanálise. Por que essas ideias baseadas na psicanálise? Acredito eu que uma das meninas vão estar apresentando uma das fases do modernismo, subfases, que a gente vai ver a questão do romance urbano, o romance regionalista e o romance intimista, que ele vai intimar o personagem, a pessoa que vai ler a obra, a conhecer a personagem de forma psicológica. A pessoa
o escritor ele vai apresentar o lado psicológico da personagem também. Por isso que ele fala em ideias baseadas em psicanálise. Passo a bola para a próxima. Bem, pessoal, como vocês viram aí, o professor Joniel aí apresentou para vocês como é que vai ser o nosso conteúdo nesse trimestre, como vai ser os nossos estudos. E para falar da geração de 30 aqui, nós sabemos que essa segunda fase da geração modernista, ou também chamada de segundo movimento no Brasil, só para fazer uma recapitulação, ela começa de 1930, tá certo? E vai até 1945. Só para vocês lembrarem que nós já vimos isso na aula passada, certo? É chamada também de geração de 30. Nós vamos ter dois movimentos. Nessa segunda geração, vamos ter a poesia, que nós vimos na aula passada, e hoje nós vamos estudar a prosa, como o professor Joniel já apresentou. Essa fase ela foi bem marcada aí por consolidações das ideias modernistas, foi marcada aí pela Semana de Arte Moderna, nós já vimos aí, e aí nós tivemos várias publicações. Nessa segunda geração, que é um movimento aí, a questão da prosa, ela vai se caracterizar pelo regionalismo, como o professor Joniel já falou, certo? Ela vai tratar aí de obras regionalistas. Aqui, como os poetas lá da poesia, os prosadores da segunda geração, eles são bem transcendentais, ou seja, eles já falavam disso aí por meio de suas criações neorrealistas. O que eram essas criações neorrealistas? Que essa criação neorrealista, ela vem lá da Europa no século XX, tá certo? Iníciozinho do século XX, e ele vem inspirar a literatura aí trazendo temas voltados aí mais para a preocupação social, para a questão aí da vida, as condições de vida dos camponeses. E aqui no Brasil, o que a gente mais tem era a questão da pobreza, da miséria. E aí pegou mesmo um período bem primordial, que nós tínhamos acabado de passar por uma seca muito grande. Inclusive, nós já trabalhamos isso, que foi a seca do 15, né? A maior seca que o país já vivenciou em todos os tempos. Então, nós tínhamos aí uma situação muito grande de miséria. Isso em 1915. 1922, quando começa o modernismo no Brasil, eles vêm falar disso, das condições sociais que as pessoas se encontravam. Então, eles falavam disso. Essa criação aqui neorrealista, ela dialogava muito bem com o realismo, ou seja, mostrar a realidade. Eu pegava as condições de vida, entendeu? A preocupação aí social com a realidade daquele povo naquela época. Então, eu voltei aí bem voltado para essas dimensões sociais. E aí nós vamos ver quem são os autores que falavam disso, certo? O drama aí que as famílias, que o povo brasileiro vinha enfrentando. Então, a segunda geração modernista aí, no estudo da prosa, ela vai falar disso. Vai tratar da vida social do povo brasileiro. Pode passar. Pode passar, né? Pode. Peraí. Pode passar, falou, não foi isso aqui? Isso. E aí, pessoal, como já foi bem dito, né, e bem explicado, a segunda geração, ela foi dividida para facilitar os estudos. Nós temos a poesia e nós temos a prosa. A prosa são aqueles livros que são feitos em parágrafos. Então, diferentemente da primeira fase, em que reinou a poesia, agora a prosa de ficção ocupa lugar de maior destaque, sobretudo pela estreia de muitos escritores. E não tinha uma forma certa de se escrever, não tinha que seguir uma única forma aqui na segunda fase, no modernismo em si, né? Cada um escrevia o que se sentia, né, bem escrevendo. Então,
regionalistas, prosas urbanas, prosas intimistas. Então, rapidinho a gente vai dar uma pincelada. Joniel. Ponteiro, né? Ponteiro. Isso, marcadorzinho aí. Então, pessoal, a gente vai dar continuidade e vai falar de prosa, essa parte da prosa regionalista, não é isso? Então, assim, a gente tem aí a prosa regionalista, né, que, como já foi frisado, são obras voltadas para a região. Não é à toa que a Raquel de Queiroz, na seca, uma grande seca que teve, eu não lembro, não sei se era realmente na década de 15. As professoras têm mais propriedade até para dizer. Mas ela escreveu a obra O 15 justamente fazendo uma descrição e uma demonstração do que o Nordeste vivia naquela época. Então, por isso, regionalista, né? Ela busca traços peculiares, né, da nossa realidade. Se você for ver o filme, eu já li a obra e assisti ao filme. A obra, claro que é mais completa, mais complexa, podemos dizer assim. Então, ela traz recursos peculiares vivenciados pela região, pelos hábitos regionais. O uso de uma linguagem muito mais próxima à fala brasileira, né? Uma linguagem coloquial, onde a norma da gramática não vai ser cobrada, a influência das ideias socialistas, e aí a gente tem aí no espaço aí da parte inferior, né, a região Nordeste marcada por contrastes sociais mais chocantes, né, de desigualdades sociais mais relevantes. Forneceu material para grande parte da prosa, a seca. Você vê que no romance regionalista vai aparecer a seca, a questão do cangaço, né, que é a questão de onde um grupo de pessoas que se revoltava contra o governo e saíam saqueando, roubando. Então eles são até a questão também do misticismo, né, a motivação para essa fase. Então, muito conhecido como a literatura do Nordeste, que são os escritores nordestinos. Se você for observar, Raquel de Queiroz, cearense, né? Se você for observar, o escritor José Américo, da Paraíba, o José Lins Rego, também da Paraíba, todos os escritores com origem nordestina. Essa parte aí eu continuo, né? Então, na prosa regionalista, nós temos aí a obra inaugural, né, que foi A Bagaceira de José Américo de Almeida, que foi publicada em 1928. Nós temos aí como características regionalistas o Graciliano Ramos, que é um cara que escrevia muito bem, jornalista, cronista, romancista, era um monte de coisa, era uma carrada de coisa o Graciliano Ramos. Aí nós temos a Raquel de Queiroz, outra grande aí dentro do modernismo segunda fase. O José Lins do Rego e o Jorge Amado. Todos escritores com um currículo enorme em se tratando de conhecimento, de características do modernismo. E aí, né, como o Johnny Helder falou, se as prosas regionalistas são aquelas referentes às regiões específicas, nós também tivemos autores que eles escreviam sobre a prosa urbana. Ok, vamos voltar lá na terceira série do ensino fundamental, que é urbano, é a cidade, né? Então nós tínhamos autores que o principal que eles gostariam de mostrar eram as grandes cidades, com seus tipos e problemas característicos. Os problemas, não apenas aquela da seca, mas que cidade, São Paulo, Rio de Janeiro, né, também passavam por problemas característicos de ser cidade grande. Seriam principalmente as temáticas de Érico Veríssimo, pelo menos no início, lá da sua carreira, né? E nós tivemos também outro autor que falava sobre a prosa urbana, Marques Rabelo. Então, de prosa urbana, que falava dos problemas das grandes cidades, nós temos, no início
da carreira, o Veríssimo, e nós tivemos também o Marquês Rabelo, certo? Vou deixar aqui marcadinho para vocês depois pesquisarem e buscar obras para poder conhecer. Hudson. Microfone, Hudson. Não sei se a internet dela caiu, que eu não estou vendo. Tá ok, já. Caiu? Já estamos ouvindo. Pode continuar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto, agora sim. Vamos falar agora um pouquinho sobre a prosa intimista. Só para vocês terem ideia, intimismo tem a ver com a questão da pintura, tem relação com isso, viu? É uma tendência literária. Então, nós temos aí também essa novidade surgida aqui na segunda fase. Por quê? Nós estávamos falando de poesia e prosa. O Desloete, você acabou de dizer que o modernismo foi dividido em prosa e poesia, segunda geração. E agora você vai dizer que tem essa questão da pintura. Foi uma novidade aí, tá certo? Uma teoria aqui formada por Freud, tá certo? A teoria. Então, aqui abrangia não só a questão no Brasil, essa prosa intimista. Ela já vem lá da Europa, certo? Era uma teoria aí do psicanalista Freud, como vocês conhecem, incorporando aí sugestões de psicanálise. Por que isso? O que é a psicanálise? É o estudo aí da mente, estudo dos comportamentos humanos. Então, como nós estávamos falando que aqui no modernismo da segunda geração, uma das características é esse estudo da psicanálise, a questão do estudo da mente, de como as pessoas se comportavam. Então, eu estava falando de poesia, de prosa, de regionalismo, de urbano. Então, eu ia estudar como as pessoas estavam aí se comportando aí, certo? Ele vem se preocupar em desvendar o mundo interior de suas personagens, analisando a angústia, os conflitos internos. Como o professor Janiel bem falou, lá na obra da Raquel Queiroz, que nós vamos ver já já, dá para você pegar o livro, a obra, o 15, e você analisar a cabeça, o físico daquelas pessoas naquela época, como era que elas tinham a capacidade de enfrentar dor, sofrimento, perdas, certo? Fome, frio. Então ele vem analisar isso, certo? Que aí também é chamado de prosa de sondagem psicológica, que é justamente isso. Como era que as pessoas pensavam naquela época, como era que elas viviam, como era que elas se comportavam. Então isso aí foi um estudo feito para estudar as obras desses grandes autores. Muito bem. E agora a gente vai conhecer, né, alguns dos principais autores e algumas, né, das obras desses principais autores. Quem sabe vocês aí não vão se identificar com algum tema e buscar a leitura. Perdão, Cleide, os principais autores, né, intimistas. Isso. Nós temos aí os principais autores intimistas, que são Cornélio Pena, certo? Vamos ter Otávio de Farias, Lúcio Cardoso e Dionélio Machado. Eles são os autores dessa época, ou seja, os autores que estudavam esse estilo literário, essas emoções, tá certo? Desse modo, essas características desses autores, eles estudavam essas personagens. Essa prosa ela é bem baseada na questão, como eu já disse, de Freud. No Brasil, os escritores modernistas que merecem destaque para essa prosa intimista é a Clarice Lispector, tá certo? Que ela fala de uma forma bem diferente, ela faz parte também já vai fazer parte da terceira geração modernista, que é a próxima geração que nós vamos ver, tá certo? A qual vai reunir bastante arte engenhada em demonstrar esses caminhos aí dessa nova estética da prosa intimista. Então, diferente de outros períodos aqui modernistas, nós vamos estar falando aqui dessa multiplicidade aqui de estilos, ok? Não vamos se estender muito, porque é um conteúdo que vocês ainda vão estudar. Então, agora sim, vamos ver alguns autores principais.
Então nós temos aí o José Américo de Almeida, né? Então, vamos só passando, porque se a gente for se alongar muito, a gente vai perder muito tempo. Vamos só passando. José Américo de Almeida foi um dos escritores conhecidos da época do modernismo segunda fase, né? Pronto, essa aí é uma das obras dele, que é A Bagaceira, que foi uma das obras, acredito que foi a mais conhecida dele, né? Você vê que até o termo já é regionalista, né? Pode passar. Sim, só volte aí um pouquinho, Ana Jorge. José Américo de Almeida, ele foi, só um pouquinho da biografia dele, para que a gente possa entender melhor. Ele era romancista, né, cronista, era um monte de coisa. Era cronista, era político, era sociólogo, era professor e nato da Paraíba, né, era de João Pessoa, na Paraíba, e a principal obra dele foi A Bagaceira, como eu disse, A Palavra e o Tempo e o Boqueirão. Esse Boqueirão também é bem conhecido, do José Américo de Almeida. A Raquel de Queiroz é a próxima que fica com o Desleide. Pode passar. Pode passar? Pode. A Desleide, que eu sei que ela gosta muito, a Raquel de Queiroz. Liga o microfone, pronto. Eita, gente. Olha essa mulher, uma mulher incrível. Vou falar de Raquel de Queiroz, eu fico aqui, ó, chega os cabelinhos dos braços, estão tudo pra cima, eu fico arrepiando. Eu sei que você gosta dela. Raquel de Queiroz, gente, ela é incrível. Uma mulher guerreira, batalhadora, nasceu em uma das épocas mais críticas, pode-se dizer, do país, 1910. Certo? Enfrentou aí períodos de guerra, ela junto com a família aí, e aos 5 anos de idade ela se muda para a cidade do Rio de Janeiro e começa tudo muito novo. Então Raquel de Queiroz, ela foi uma das mais importantes escritoras brasileiras do século XX. Veja aí o poder da mulher. Naquela época, gente, ela já era, como diz, topada. Então, ela pertence à geração de 30, certo? Trabalhou como jornalista, foi a primeira mulher a ingressar na Academia de Letras brasileira. Então, não é pouco não, viu? E só também falando um pouquinho da biografia, da vida dela, ela nasceu em 17 de novembro, ela é bem pertinho de mim, como diz o ditado. Ela é do dia 17 de novembro de 1910 e eu do dia 22 de novembro de 1988. Veja aí. Coincidência. Todas duas no mesmo mês. Claro, diferença de idade, que eu sou mais novinha, né? Assim, mais bonitinha, uma coisinha mais leve. Mas, tirando as brincadeiras à parte, ela se muda para o Rio de Janeiro com 5 anos de idade, certo? Mas ela inicia sua carreira aqui, ela retorna para o Ceará em 1919, certo? Onde ela fixa residência. E aí ela também se muda para cá, para pertinho da gente, aqui para Quixadá, propriamente dita. Inclusive nós já fizemos uma bela de uma visita à residência dela. Ela morreu em 2002, aqui no Ceará. E ela inicia sua carreira de jornalista aqui no Ceará, certo? Escrevendo para o jornal O Ceará. Ela só tinha 17 anos quando ela começou a ingressar na carreira jornalística. E aos 15 anos ela começa a escrever, certo? Aos 19 anos ela começou a escrever um romance, a Maria conhecida ela como famosa escritora, que é o 15. Quem nunca ouviu falar do grande romance que consagra ela como escritora, que é o 15, tá certo? Esse livro só foi publicado em 1930, tá certo? E rendeu vários prêmios, grande fama a ela. E um desses prêmios foi a Fundação Graça Aranha. Em 1937, ela foi presa pelo governo de Getúlio Vargas, acusada de ser comunista.
como ela escrevia, a forma como ela falava, como ela se expressava. E aí ela apoiou a ditadura militar, foi integrada ao Conselho Federal e muito mais. E escreveu várias obras. No romance ela vai ter várias obras, pode passar, meu Jorge. O 15 é a obra mais famosa dela, que é escrita em 1930. Vamos ter outro romance, que é João Miguel, que foi publicado 2 anos depois, escrito em 1932. Vamos ter Caminho de Pedras, em 37. As Três Marias, que é outra obra também bastante conhecida, em 1939. Aí vem Doralina, que é um livro fantástico também, em 1975. O Galo de Ouro, em 85. E Memórias de Maria Moura, que é outra obra também bastante conhecida, já em 1992. Escreveu também peças de teatro, como Lampião, Beata Maria do Egito, teatro, escreveu várias crônicas, literatura infanto-juvenil, e as obras dela sempre voltada para o romance regionalista, tratando de região, certo? Que o 15 ela é uma obra regionalista que fala justamente aqui da região de Quixadá, certo? Fica a 200 e poucos quilômetros daqui de Itauá. Então, é voltado para o regionalismo, as obras dela. Ela fala muito da questão do sertanejo, do povo pobre, do camponês, tá certo? Aquele homem da roça que vive trabalhando de sol a sol para poder sobreviver. E no livro dela, o 15, como vocês estão vendo aí, ela representa aí, que é o mais famoso romance, é uma narrativa aí, uma história aí da vida de Chico Bento, tá certo? Que tem como protagonista do livro. E sua família, que é um grupo de retirantes aí que foge da grande seca que assolou o Ceará, que é a seca de 1915, tá certo? O nome desse livro é justamente para justificar essa época, o período de falta de água, o período de falta de comida, a questão dos conflitos entre as famílias, eles tendo que sair da sua região, da sua terra natal, para se deslocar a uma outra cidade em busca de condições de vida melhor. E nesse livro ela mostra a questão da imigração do sertanejo, do povo nordestino, para o litoral nordestino, para outros estados, como é o exemplo da cidade de São Paulo. E está muito distante? Não, não está distante. Ainda hoje nós fazemos isso. Quando estamos num período de estiagem aqui no Ceará, um momento difícil, as pessoas costumam se retirar daqui para Fortaleza, para São Paulo. Nessa época, tanto era São Paulo como o Pará, porque era a época da extração da borracha. Então, as pessoas iam em busca de umas condições de vida melhor. Claro, enganadas. Sofriam ainda mais. Muitas delas morriam, como acontece aqui com a obra do 15. A família do Chico Bento se retira aí em busca de condições e aí só os filhos morrem, tem todo um sofrimento, certo? E aí é isso. A Raquel de Queiroz, ela traz essas características aí, certo? Ela fala muito desse romance regionalista, das fases que as pessoas passavam nessa época, certo? Com certeza, a Raquel de Queiroz, ela merece um destaque maior, né, por estar aqui bem próximo. Seria um livro, né, o 15, o livro que a gente iria ler, né, nas nossas aulas. Mas continuando, Graciliano Ramos, né, ele é um escritor que ele deixa o sentimentalismo um pouco de lado, porque ele é a favor do objetivismo, da clareza. Então ele tem uma linguagem enxuta, impessoal, descreve os tipos de paisagens do Nordeste, né? E ele enfoca principalmente em problemas que são existentes aqui no Nordeste. E um dos seus principais livros se chama Vidas Secas, né? Essa daqui é a capa do livro. Quem se interessar, na verdade, esses livros da segunda geração, da prosa, né? São livros que falam do que a gente conhece de verdade, então é uma leitura agradável, de a gente saber o que já aconteceu, né, aqui próximo a gente. Então, Vidas Secas
retrato da dura existência do ser humano, né, de animais, no sertão nordestino. O início da narrativa mostra o Fabiano, a Sinhá, que é a esposa dele, os dois filhos, que não recebem nomes, é o filho mais velho, o filho mais novo, e a cachorrinha, que era a baleia. Inicialmente, quando Graciliano Ramos iniciou, né, a escrita, ele ia fazer um conto sobre a baleia, sobre a cachorrinha. Típico nome de cachorro que passa fome, né, a baleia. Mas aí foi tomando proporções, né, e foi aumentando. Após uma longa caminhada, né, da família, pela Caatinga, eles chegam numa fazenda abandonada e resolvem se instalar. E aí tem a terra muito seca, né, e aí eles começam a demonstrar o sofrimento. Muito da linguagem é monossilábica, ou seja, são frases curtas que eles utilizam para fazer a comunicação. Então, a questão central da obra está na relação entre o indivíduo e a sociedade, agora atravessada também pelo espaço dominado pela seca, né? Então, os capítulos do livro, eles são independentes. Os únicos, né, que precisa ler é o primeiro, que é onde dá início a tudo, e o último capítulo, que é quando fecha. E o único sonho deles é sobreviver. Patativa dizia, eu sou de uma terra que o povo padece, mas nunca esmorece e procura vencer. Né? Então, lembrando aqui do que a Ana Jorge estava dizendo da cachorrinha baleia, né? Lembrei daquelas piadas que tem o nome de cachorro de pobre é piranha, baleia, vencedor. Aí o nome de cachorro de rico é Jack. Ei, Jack. Beleza, então vamos para o José Lins do Rego, que também foi um regionalista nato, né? Ele também de origem paraibana, da Paraíba, foi advogado e teve algumas obras também, essa obra do Graciliano Ramos também, assim como a do 15, são grandes. Eu acho que não tem como um aluno de terceiro ano não saber, nunca ter ouvido falar na obra do 15 ou na Vida Seca de Graciliano Ramos. Não tem como. Essa obra, Menino de Engenho. Essa obra também foi grande. Né? Se você... Oi. Pode falar. Só voltando aqui um pouquinho, são os três autores que casam muito com a Raquel de Queiroz: Gracilianos, José Lins e Jorge Amado, pela questão das características das obras, a linguagem mais voltada para coloquial, para aquela linguagem mais acessível ao povo. Então, eles tinham essas três características bem marcantes. Então, uma das características na época, o Odisleide e Ana Jorge, era a questão dos engenhos. Né? Os engenhos eram peculiares em todas as regiões do Nordeste e querendo ou não, era uma forma de empregar pessoas, era uma forma também de produzir a questão do alimento. Então, o José Lins, ele escreveu duas obras aí que todas duas tinham características e colocadas também a questão do engenho no meio. Né? Essa primeira, o Menino de Engenho, depois ele escreveu Fogo Morto. Essa Menina de Engenho, ela já se aproxima muito da realidade. Ele é muito realista, que ele apresenta até a questão do protagonista, que era o Carlinhos, um menino de 4 anos, que vivenciou o pai dele matando a mãe dele com um tiro. Então, já se aproxima muito do realismo. O moderno, assim, tem uma característica muito do realismo lá atrás. Né? Então, era isso que eu queria falar do José Lins Rego, só isso mesmo. O Érico Veríssimo era com a UDS, né? Me ouvindo? Sim, estamos. Acho que o Meet tá legal. Gente,
gente, agora vamos para mais um autor também nesse período. Nós falamos aí de 3 grandes autores aí. E nós vamos para mais um, tá certo? Que foi um dos autores aí brasileiros mais conhecidos no exterior aí, por suas obras editadas, né? Érico Veríssimo aí. E também uma das obras mais editadas aí em 15 idiomas, as suas obras, né? Foi escritor e profissional, tendo dedicado sua vida exclusivamente à literatura. Faleceu muito novo e subitamente aos 28 anos, no dia 28 de novembro de 75. Morreu muito novo mesmo. Escreveu várias obras. Érico Veríssimo, aqui, para quem não sabe, ele nasceu no Rio Grande do Sul, tá certo? E aqui também, perto, não é muito longe, em 1905. Foi considerado aí, ao lado de Jorge Amado, o romancista brasileiro de maior êxito junto ao público, tá certo? Essa popularidade aí dele, infelizmente, fez com que a obra do escritor fosse negligenciada nas academias e vista como reservas pelas críticas mais sofisticadas. Contudo, Érico aí vira a figura entre os mais lidos e queridos nomes da literatura nacional, certo? Ele escreve várias obras, pode passar. Ele escreve uma das obras mais famosas dele, que é escrita entre 1947 e 1962, que é O Tempo e o Vento, que é uma obra aí de envergadura épica, trata aí de um contexto épico aí, que narra a formação do povo rio-grandense, que é uma obra épica, gente. Vai tratar aí de fatos heróicos, tá certo? De uma história, de um povo muito forte, de um povo heróico que venceu batalhas, que sobreviveu, tá certo? Então ele vai com essa obra aí falar sobre aí a formação do povo rio-grandense. Essa obra ela vem em três volumes, inclusive aí foi tida como filme, como novela. Vamos ter O Continente, de 1949, O Retrato, em 1951, e O Arquipélago, em 1961. É considerada a obra mais representada do estado do Rio Grande do Sul, essa daí, O Tempo e o Vento, e é uma das mais importantes obras da literatura do Brasil. A saga das famílias mostra aí no livro a questão da terra, e Cambará ganhou versões para a televisão, como eu disse, e o cinema, afirmando aí o grande interesse do público por aquela que é vista como a obra-prima de Érico Veríssimo. Ele também foi autor de livros infantis e também tradutor de obras importantes da literatura mundial, como Contraponto, Núcleo e outras narrativas dele. Nessas obras aí, ele também fez um romance aí, que se chamava A Hora do Sétimo Anjo, certo? Sobre o amigo, e escreveu também para Carlos Drummond de Andrade. E ele escreveu uma passagem que eu acho interessante, que diz o seguinte: falta alguma coisa no Brasil, depois da noite de sexta-feira. Falta aquele homem no escritório, a tirar da máquina elétrica, o destino dos seres, a explicação antiga da terra. Então ele já falava aí sobre as tristezas, sobre o que estava faltando em alguma coisa. E aí, como eu disse, ele escreveu contos, romances, novelas, literatura infanto-juvenil, narrativas de viagem, autobiografias. Então, é um autor muito famoso, muito rico mesmo nas suas obras. Bem, e para a gente encerrar, certo, esse momento de estudo da segunda geração da prosa, nós temos Jorge Amado, né, como a Lúcia já falou, eles se assemelham muito, principalmente com relação à linguagem, uma linguagem popular, uma linguagem coloquial, né, que fala de forma que a gente possa entender. E Jorge Amado, os principais personagens que ele utiliza são quem? Os negros,
os marginalizados, os pobres, né? Então, pessoas que possivelmente não estariam em outras épocas sendo o personagem principal dos livros, Jorge Amado tem esses como personagens principais. Então, ele fala, né, da cultura, de costumes, de festas, principalmente do lado da Bahia. E aí, dentre muitas obras que Jorge Amado tem, né, a gente vai mostrar aqui Capitães de Areia, certo? Já fica aí uma dica para a leitura. Em Capitães de Areia, os personagens principais aqui são crianças moradoras de rua, da Bahia. Só que o principal aqui não é mostrar cenas violentas, os roubos que eles precisavam fazer para sobreviver. Aqui o principal é mostrar as aspirações e os pensamentos ingênuos comuns de qualquer criança, né? Então, quando a gente lê esse livro, é como se a gente entrasse entre becos e vielas da Bahia, passando pelos terreiros de Candomblé, né? Então a gente tem a presença de tudo isso. Mas, além de Capitães de Areia, alguém já deve ter ouvido, né, de Jorge Amado, principalmente assim na Globo, né? Porque ele demonstra também em suas obras a sensualidade brasileira. Nós temos, por exemplo, Gabriela, a Tieta, Teresa Batista, né? São algumas obras que se tornaram minisséries na Globo e tem disponível no YouTube. As suas narrativas falam principalmente de um amor que seja mundano, ou seja, bem que esse era, né, o conteúdo que a gente gostaria de mostrar para vocês, né, bem resumido. Vocês devem fazer a leitura no livro de vocês, além de assistir alguns vídeos, né? A gente vai postar alguns vídeos e vocês buscarem, assistir vídeos, ler as obras. Essas obras são obras referentes à nossa realidade, né? Não é uma seca que a gente vive hoje, mas é bem a cara do Nordeste, do sertão, então vale a pena vocês conhecerem. Vão enriquecer o repertório sociocultural, né? E para finalizar, com chave de ouro, eu deixo para vocês uma pequena frase do Érico Veríssimo, que ela é bem chamativa e bem reflexiva, que ele diz: na minha opinião, existem dois tipos de viajantes. Os que viajam para fugir e os que viajam para buscar. Que vocês sejam um viajante que viajam para buscar conhecimento, buscar aprendizado. Então agora vocês vão no Google Sala de Aula, onde esse vídeo vai estar postado, e vocês vão estudar para o nosso trabalhozinho, a nossa atividade de vocês. Tá bom? Show, show! Tchau!